Boa noite, queridos terapeutas e todos que estão me assistindo. Que prazer estar iniciando. Que bom estar começando aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre Transforme Ansiedade e Depressão, ferramentas essenciais para vocês, terapeutas, poderem transformar esse quadro clínico, né? E que pronto. O tema de hoje, como eu disse, é a gente transformar a ansiedade e depressão. O que é transformar? É fazer com que aquilo que antes era uma dor muito latente para o paciente possa ser algo que ele lembre, que ele recorde que ele passou por o fundo de um poço, mas que ele conseguiu sair de lá. Transformar é o ato de a gente fazer algo a partir do que a gente já tem, por isso transformar. E esse é o objetivo, é que esse paciente ele consiga fazer algo a partir do que ele já tem, porque isso vai trazer para ele muito mais resultados, né? Então é isso que nós desejamos. E para isso, a gente precisa compreender algumas coisas, né? Que nós, como terapeutas, nós temos o poder de mudar vidas, né? Mas nós precisamos estarmos equipados com ferramentas que sejam certas, ferramentas que tragam resultados. Imagina que você está indo e você precisa arrumar o cabelo. Você não vai no dentista para arrumar o seu cabelo, né? A pior não. A mesma coisa, você também não vai no seu cabeleireiro arrumar o seu dente. Então, quando você tem ferramentas certas para aquilo que o paciente está passando, isso vai ajudar muito o seu trabalho. Porque é muito frustrante para um terapeuta, quando você começa a atender um paciente, você percebe que as suas ferramentas não vão de encontro ao que o paciente precisa. E no campo da ansiedade e depressão, isso acontece muito. Existem muitos terapeutas que não têm ferramentas adequadas para ajudar com ansiedade e depressão. Bem, nós temos várias ferramentas que podem ajudar. Mas, bem, ajudar, se eu falar para você que a respiração ajuda a ansiedade e depressão, ajuda. E todo mundo respira, não é? Então, é uma ferramenta que pode ajudar quando usada de uma forma correta. Sim, vai ajudar, mas vai tirar ele de lá? Vai transformar a ansiedade e a depressão? Essa ferramenta que você tem nesse momento, ela ajuda a aliviar os sintomas ou ela ajuda a tirar o paciente de lá? Porque há uma grande diferença, né? Eu até ontem estava dando uma mentoria para os meus alunos e estava falando sobre isso. Uma coisa que aconteceu comigo há tempos atrás, eu tive um paciente que logo na primeira consulta, normalmente eu faço um rastreio com o paciente antes para perceber se ele sabe qual é o meu trabalho, se ele sabe que eu uso a biomicrohertz como caminho, se ele sabe o que eu faço, para antes de estar indo atender e não estar de encontro e alinhado com o atendimento que ele procura. E esse paciente veio para mim e mal eu comecei o atendimento, ele disse assim, olha, eu queria que você me desse ferramentas para eu poder lidar com a ansiedade, né? Porque quando eu tenho crise de ansiedade, o que eu posso fazer quando eu tenho crise de ansiedade? Eu disse para ele assim, olha, eu acho que você não está informado no meu trabalho, porque o meu objetivo não é te ajudar a lidar com a ansiedade e depressão, é fazer com que você não tenha mais ansiedade e depressão. Porque dicas para você melhorar a sua ansiedade, isso você acha no Google, isso você acha no TikTok, isso você acha no Instagram, você acha isso, você não precisa pagar por isso, né? Inclusive, se vocês forem na minha página, na Regiane Cunha, com H no final, vocês vão ver diversas técnicas ali, dicas que estão ali gratuitas. Mas o intuito não é que eu ajude um paciente que vai ser meu paciente a lidar com a ansiedade e depressão. Eu quero que ele saia da ansiedade e depressão. Então, para sair da ansiedade e depressão, eu tenho que ter ferramentas que tragam esse resultado para o paciente. E, às vezes, só fazer com que o paciente aprenda a ter menos crise ou diminua a intensidade pode não ser suficiente. E é isso que eu quero que você entenda, terapeuta, porque vai fazer com que o seu paciente não queira voltar. Você fala assim, vou fazer aqui para você, por exemplo, a aromaterapia. Ela tem vários fitoterápicos que vão ajudar a aliviar alguns sintomas, mas não é deixar de ter os sintomas, não é compreender a razão emocional da ansiedade e depressão. Ela simplesmente vai fazer com que o paciente tenha uma melhora, né? Como se ele estivesse tomando um medicamento, mas sem efeitos colaterais, muito mais natural, muito mais relaxado. Mas entende o que eu quero dizer? O que eu quero mesmo que você saiba é que existe uma base emocional para a ansiedade e depressão acontecer. E essa base emocional, ela precisa ser tratada. Porque senão você só está trazendo paliativos para o seu terapeuta. Tá? Ou para o seu terapeuta não, para o seu paciente. Então, a respiração ajuda muito. Mas e se você conseguisse ter uma ferramenta que faz o paciente sair
do quadro clínico que ele está, ou tem uma melhora mais significativa, né? Ou seja, imagina um paciente que tem 4, 5 crises de ansiedade durante a semana e de repente ele passa a ter apenas uma crise de ansiedade por semana e de repente ele passa a não ter crise de ansiedade durante 2, 3 semanas. Isso vai ser muito melhor, não é, para o seu paciente? É sobre isso. Então, as ferramentas que a gente vai estar falando hoje aqui são ferramentas que ajudam realmente o paciente a sair desse quadro. Oi, Neuza, boa pergunta sempre. Eu sou aqui de Portugal mesmo. Eu moro no norte de Portugal há 21 anos, então, quando eu falo horário, quando eu falo alguma coisa, a realidade do cenário é sempre o cenário português que eu estou usando como base, tá bom? Para vocês todos saberem. Eu recebi agora uma mensagem sobre isso. Bem, então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu recebi uma pergunta de vocês mesmos que estão inscritos, né? Vocês têm respondido um questionário de pré-diagnóstico de todos que estão participando desse evento. Ele é muito importante para mim, para eu entender em que nível de jogo vocês estão, como que vocês se sentem perante ansiedade e depressão, se vocês estão buscando uma cura pessoal, se vocês estão buscando mais conhecimento, porque isso também me permite que eu possa aprofundar mais as lives de aquecimento, que eu possa trazer mais resultados para vocês durante o evento, que eu possa estar mais atenta às pessoas que estão participando, né? E eu agradeço a todos vocês que estão respondendo, inclusive eu tenho dado uma prendinha para todos que estão respondendo, uma prenda muito especial, estou liberando para vocês uma técnica da Biomicrohertz para vocês usarem, que é a liberação rápida de angústia. Então, se respondeu, vocês vão ter acesso a essa técnica, tá? E uma das perguntas que eu mais recebi, né, de 130 e tais perguntas que colocaram lá, das que eu mais recebi, mais de 45 pessoas perguntaram, foi como tratar ansiedade e depressão. Então, eu vou aproveitar para responder essa pergunta e dizer qual a ferramenta que a gente pode usar quando a gente quer tratar a ansiedade e depressão, logo pensando na ansiedade e depressão de forma direta, tá? Aqui, ó, o Rui já disse que viu e amou o áudio do exercício, maravilhoso mesmo, que bom. Fico muito feliz, Rui, que eu fiz com muito carinho e liberei para vocês essa técnica com muito carinho. Inclusive, tem muitas pessoas que mandam mensagens de melhoras muito grandes a partir desse pequeno áudio, pequeno, eu vou falar pequeno, né, porque a Biomicrohertz tem muito mais do que isso, mas desse pequeno ponto, desse ponto de trabalho, já faz uma liberação muito grande, tá? Então, eu fico muito feliz de você ter visto. Então, o que a gente vai falar sobre como tratar a ansiedade e depressão? É impossível a gente não pensar na ansiedade e depressão, e eu tenho feito esse exercício de, durante toda essa semana, trazer para vocês e falar sobre o quanto a ansiedade e a depressão é algo que está relacionado a trauma emocional. Então, é fundamental a gente começar investigando os traumas conscientes e subconscientes que podem estar na raiz desse transtorno. Se a gente não conseguir olhar que existem os traumas conscientes e traumas subconscientes, a gente não consegue chegar na raiz daquilo. E os traumas conscientes é tudo aquilo que o seu paciente ou que você que está vivendo a ansiedade e depressão sabe que passou. Aquilo que você sabe, olha, eu passei por isso e isso foi muito difícil para mim, eu passei por aquela situação X, eu tive que viajar léguas de distância e fiquei muito mal naquela viagem porque eu me senti perdida, eu passei por uma separação traumática. Então, tudo isso está relacionado ao trauma consciente. Mas existem também os traumas subconscientes, que são aqueles traumas que o seu paciente ele não lembra mais. Se eu perguntar para você o que aconteceu de mais importante no seu dia hoje, você, com facilidade, vai conseguir dizer para mim. Se eu perguntar o que aconteceu ontem no seu dia, você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E se eu perguntar o que aconteceu de muito positivo há 2 semanas atrás, você vai ter que fazer um grande esforço para lembrar. A memória negativa você vai lembrar com mais rapidez. Se eu perguntar para você o que aconteceu de ruim ontem, você vai lembrar mais rápido. Se eu perguntar o que aconteceu uma semana de coisas ruins, você ainda vai lembrar. Mas se eu perguntar de uma memória que tenha te afetado muito forte, pode ser que o seu cérebro fez questão de apagar. Sim, o nosso cérebro faz questão de entrar em modo de sobrevivência quando algo toca o nosso emocional de uma forma muito forte. Por exemplo, é comum pessoas que foram abusadas não terem certeza se foram abusadas ou se imaginaram uma coisa acontecer. E essa incerteza faz com que elas possam sobreviver a esse abuso. Imagina o que é a sensação de você ter sido abusada por alguém que seja próximo de você, às vezes um irmão, às vezes um pai, às vezes um tio.
E aí você fica com aquela sensação de, poxa, o que será que aconteceu? Mas será que eu fui abusada mesmo? Aí você fica naquele grau de confusão em que você mesmo dá um jeito de diminuir o acontecimento para conseguir sobreviver com os agressores, certo? Então, isso é muito comum acontecer com pacientes nesse caso, mas não é só em questão de violação, é de várias outras questões. A traição, quando depois de um tempo você já não tem total certeza do que aconteceu, a sensação de você ter sido lesado por algum parente, aquela frase agressiva que a sua mãe deu para você e que doeu na sua alma, que parece que rasgou o seu peito, aquilo, ele vai sendo desfragmentado de você para que você possa sobreviver àquilo. E quando você não tem isso desfragmentado, lá vai entrar um processo de ansiedade e depressão acontecendo com um trauma vivo, aquele trauma que está sendo relembrado todos os dias e que você sente que você não consegue mais lidar com aquilo e de repente aquilo está te trazendo ansiedade, aquilo está te trazendo mal-estar e você começa a entrar num processo de isolamento.